Uma pessoa forte deve ser incrivelmente solitária. Essa frase é dita algumas vezes na obra de Jujutsu, e ela traz consigo uma ideia interessante sobre o poder e a solidão, onde aqueles que se destacam se tornam temidos, de certo modo deixam de ser tratados como humanos. São temidos mesmo sem darem motivo algum. São visados tendo suas vidas em risco durante 24 horas por dia e 7 dias por semana também sem motivo algum. Geto, Sukuna, Gojo, Kenjaku, Yuki Tsukumo e o Tokotsu, basicamente todos os classes especiais em algum momento, se sentem dessa forma, afundados na escuridão, prestes a sucumbirem às suas próprias vontades, ao egoísmo e também à maldade. O mundo Jujutsu é muito cruel com quem é forte, e o Tokotsu tentava dar um fim a si mesmo, acreditando que não merecia estar vivo por acabar ferindo as pessoas, até que o próprio mundo Jujutsu decidiu por sua execução. E Yuki Tsukumo é a classe especial que não pegava missões na escola de Jutsu, seguindo seu próprio caminho, atrás de seus próprios ideais, sendo o alvo gigantesco daquele mundo, não só por ser poderosa em um nível absurdo, mas por ter um corpo especial, digna de ser uma receptáculo de plasma estelar, assim como o Riko Amanai. Ela provavelmente teve a sua infância destruída e foi caçada por vários conhecidos, colocando todos à sua volta em risco. Kenjaku e Sukuna são os típicos casos que sucumbiram a um caminho mais solitário de pura escuridão, maldade e vontades próprias, usando sua força de vontade e egoísmo para o mal. Já Geto e Gojo são o assunto desse vídeo, o espelho entre eles que divide seus mundos Jujutsu, onde a discussão principal sempre é a que foi levantada por Gojo. Por que os mais fortes devem proteger os fracos? Gojo, no capítulo 65, se questiona muito sobre o motivo dos feiticeiros terem que trabalhar nas sombras. Que diferença faria se as pessoas normais vissem eles atuando ou não? E Geto explica que as cortinas eram necessárias para manter a sanidade dos cidadãos normais, ou seja, das pessoas fracas, os não-xamãs. Afinal, xamãs existem para proteger os não-xamãs. É como uma regra natural do universo. Abre aspas. A sociedade deve proteger os fracos e manter os fortes sob controle. Fecha aspas. O que significa que os mais poderosos devem sempre serem usados como arma de combate em massa, em prol de quem obviamente é fraco. Quanto mais fraco, mais protegido, e quanto mais forte, maior é o risco que sua vida irá correr. Ninguém quer alguém poderoso se virando contra os fracos. Por isso a moral é imposta e nunca questionada, tentando manter quem é forte ainda mais como humano. Geto e Gojo se denominam como entre aspas os mais fortes em 2006. Os dois eram os controlados, os usados como mão de obra para os maiores problemas do mundo Jujutsu. Os dois ainda assim nunca deveriam se revoltar. Geto principalmente leva isso aí bem a sério. Ele é um homem bom, não quer matar ninguém ao custo de nada. O mal pelo mal não faz sentido algum para Suguru Geto, enquanto Satoru Gojo entra em alguns pensamentos mais profundos, querendo ser de certo modo, entre aspas, livre, fazer o que bem entender no momento que bem entender. E isso não significa necessariamente que Gojo é uma pessoa ruim, só significa que ele está cansado de passar a vida inteira sendo marionete de terceiros, nunca seguindo o que ele mesmo acredita. Desde pequeno, Gojo sempre foi a famosa criança dos 6 olhos que desequilibrava o mundo Jujutsu. Sempre teve recompensas em seu nome, sempre foi visado por milhares de feiticeiros que apenas queriam uma brecha para tirá-lo daquele mundo. Alguém fez algo contra isso? Não. Satoru sempre foi por ele mesmo. Se não fosse por ele, nem mesmo vivo ele estaria. Então, por que, agora que ele é forte, ele deveria proteger os fracos? Afinal, quando ele estava vulnerável, ninguém acabou protegendo. E isso é um pensamento recorrente que temos na mente de Gojo durante toda a sua juventude. É fácil pensarmos que esse Gojo de 2006, nessa sua imaturidade, se estivesse na mesma situação que o Gojo 11 anos depois se encontrou em Shibuya, cercado por maldições que usavam pessoas como reféns, ele facilmente mediria os riscos e também as probabilidades, expandindo o domínio sem pensar 2 vezes, causando uma verdadeira aniquilação em massa de humanos no metrô, mas se livraria de todas as maldições, que também trariam risco às pessoas no futuro. Seria o que ele chamaria de mal necessário, mas em 2006 ainda, Gojo e Geto passariam por um evento que destruiria completamente suas cabeças e também mudariam eles, o incidente com a receptáculo de plasma estelar. Na passagem da missão,
o diretor Yaga passa a missão para os dois xamãs de forma objetiva. Ele diz que os dois deveriam encontrar receptáculos de plasma estelar perfeita e escoltá-la e posteriormente apagá-la. E esse último ponto é o que chama a atenção de Geto e Gojo. Apesar de Rika Manai se afirmar que ela mesma é Tengen e Tengen é ela, os dois xamãs entendiam que a ideia de fusão não era algo assim tão simples. Em todas as suas visões e pensamentos, parecia algo de certa forma errado. Rico até tenta convencê-los que a ideia de morte na fusão era equivocada, já que se tratava apenas de um novo modo de coexistência. Após toda essa conversa, Geto diz o seguinte, abre aspas, ela, Rico, estava dizendo todas aquelas coisas, mas a verdade é que após a fusão, ela ficará abaixo da escola Jutsu com o Mestre Tengen para formar barreira. Amigos, família, tudo que ela mais ama, não poderá mais vê-los. Fecha aspas. É quando Kuroi explica para eles que Rico não tem pai ou mãe. Geto também diz que isso fazia dela, a Kuroi, a família da Manai, mostrando que apesar de todas as tragédias, restou alguém que com certeza a receptáculo amava. Então abandonar isso facilmente não seria uma missão fácil. Na entrada da Tumba da Estrela, após cumprir sua missão, Geto deixa a decisão de seguir em frente para Manai. Então ele diz as seguintes palavras de forma cirúrgica, abre aspas, essa é a base das barreiras primárias do país, o salão principal da Tumba das Estrelas. Ela é protegida por uma barreira diferente daquela ao redor da escola Jutsu. Apenas os que são convidados podem entrar. Você será protegida pelo Mestre Tengen até a fusão, ou você pode virar as costas e voltar para casa com a Kuroi. Fecha aspas. Essa última frase pega a Rico de surpresa. Até então, ela nunca teve uma segunda opção. Nunca teve alguém que dissesse para ela que não precisaria fazer a simulação. Ela nunca tinha opção. Por isso, parecia aceitar facilmente. Mas naquele momento, com Geto e Gojo, prometendo que iriam protegê-la e garantirem seu futuro, a Manai não quebra, mas se reconstrói. Como se, pela primeira vez na vida, a mão que Geto e Gojo desejaram tanto quando crianças, estivesse sendo estendida por eles para alguém que precisaria agora no futuro. A Manai era sozinha, especial. Ela apenas sobrevivia, apenas acreditando que um dia a tristeza e a solidão iriam ir embora, iriam desaparecer. Mas no fundo, bem lá no fundo, ela queria ser feliz, ficar viva mais tempo, conhecer mais lugares. E ela fala tudo isso em lágrimas. Foi a primeira vez que deram para ela o que podemos chamar de esperança. E é aqui que tudo muda. O tiro de Toji e a morte de Rico mudam Geto e Gojo completamente. Mesmo com eles acostumados com a morte, acostumados em serem sozinhos, acostumados em serem os entre aspas mais fortes, eles queriam de fato salvar a Rico, porque eles eram os únicos que podiam fazer isso, garantir a juventude da menina. Mas foram incapazes, falharam, nunca tinha acontecido antes. Foi o suficiente para os dois se destruírem completamente por dentro. No capítulo 76, Gojo está inexpressivo, no meio de milhares de humanos. Esses que aplaudiam a receptáculo morta que estava no colo dos 6 olhos. Gojo então faz a primeira pergunta que dá o pontapé para a destruição de ambos. Suguro, você quer matar todos eles? Meu eu agora provavelmente não sentiria nada. Gojo estava em pedaços. Talvez esse foi o momento que ele mais chegou longe do que a um humano na obra Jujutsu. Foi como se nesse momento ele estivesse a um passo de se tornar o caos em pessoa, um novo rei das maldições, impedido por Geto. Suguro acreditava que não havia sentido naquilo. Sem sentido, tudo poderia ser por pura maldade e egoísmo. Geto queria evitar isso, mesmo com o questionamento de Gojo sobre a necessidade de realmente precisarem de um sentido. Depois de um ano, Geto foi o primeiro a sucumbir. Ele passou a se ver em um ciclo sem fim, de exorcizar, consumir, se sentindo de certo modo condenado. Tudo para salvar aqueles que ele mesmo passou a chamar de macacos, os não xamãs. Ele tinha nojo, repulsa desse tipo de pessoa. Ele odiava os não xamãs. Era nojento para ele. Mas no fim, ele nunca teve motivo. Ele nunca teve motivo para se rebelar. Foi quando apareceu Yuki Tsukumo. E foi essa menina, essa classe especial, que deu a Geto esse, entre aspas, motivo. Se todos os xamãs fossem extintos, não existiriam mais maldições, e todo mundo poderia viver em harmonia, com os fortes podendo finalmente ter uma vida normal. Não precisariam mais sofrer pela fraqueza dos fracos, assim como Mimika e Nanako foram vistas sofrendo.
Geto mudou seu discurso de proteger para eliminar. Isso tudo é refletido na última conversa de Gojo e Geto naquela época, quando Suguru passa a ser um criminoso altamente procurado no mundo Jujutsu, após ceifar a vida de mais de 100 pessoas, incluindo seus próprios pais. De acordo com ele, agora não havia mais problema, já que finalmente ele tinha um motivo para todas aquelas mortes. E aqui chegamos ao questionamento de Geto para Gojo, abre aspas. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo, ou você é Satoru Gojo por ser o mais forte? Fecha aspas. Esse questionamento, pessoalmente para mim, é sobre como Gojo leva a vida. Se ele é algo levado pelo poder, ou se é ele quem está levando. Ele é Satoru Gojo por ser alguém extremamente poderoso, ou seja, qualquer um com o mesmo poder poderia ser Satoru Gojo, ou ele é quem é por ser ele mesmo. Ou seja, outro no lugar faria as mesmas coisas? É uma questão complexa que eu já abordei aqui em outro vídeo aqui do canal. Mas depois disso, Gojo pela primeira vez resolveu seguir seu próprio caminho, se mantendo na ideia de proteger os fracos, mas dessa vez querendo proteger os fracos e também os fortes. Se olharmos com calma, Satoru Gojo se tornou um revolucionário, com sua missão de vida sendo mudar o mundo Jujutsu completamente. Por isso seu amor passou a ser grande, principalmente por seus alunos. Treiná-los e torná-los fortes eram seus objetivos, e por isso ele virou um professor. Assim como fez por Yuji e como fez por Yuta, Gojo queria ter feito por Geto e Rico, onde ele expressa tudo isso na seguinte frase, abre aspas. É imperdoável roubar a juventude das crianças, não importa quem seja. Se você quer entender um pouquinho mais sobre Suguru Geto e seus planos, já temos um vídeo assim aqui no canal, então corre lá.